Então, pessoal, meu nome é Maicon, eu sou um dos residentes que vai estar trabalhando aqui com vocês, né, na parte de matemática. Na aula de hoje, a gente separou o conteúdo aqui de geometria. A gente vai trabalhar um pouquinho sobre o Teorema de Pitágoras e também o Teorema de Tales. Pois bem, vou aumentar a tela aqui para a gente. Então, sobre o Teorema de Pitágoras, eu vou demonstrar ele para vocês, né, fazendo ele sob uma perspectiva olhando para a comparação de áreas. O Teorema de Tales eu não vou demonstrar porque a gente usa alguns outros recursos que eu creio que vocês ainda não viram. Mas bem, vamos lá. O que é o Teorema de Pitágoras? Ele nada mais é do que uma relação matemática entre os comprimentos de um lado de um triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? Um triângulo que forma um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. E qual que é essa relação que ele faz na geometria euclidiana? Ele fala que qualquer triângulo retângulo, ele tem o quê? O quadrado do comprimento da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos comprimentos do cateto. Correto? Pois bem, o que a gente tem então? Por definição, a hipotenusa de um triângulo retângulo, ela nada mais é do que o lado oposto ao ângulo reto. E os catetos são os outros dois lados que formam esse ângulo oposto ao ângulo reto. Então, o enunciado que eu disse aqui anteriormente, né? Esse enunciado, ele diz o que para a gente? Ele relaciona os comprimentos, porém, o teorema ele pode ser enunciado como uma relação entre áreas, que é da seguinte forma. Em qualquer triângulo retângulo, a área do quadrado cujo lado é a hipotenusa é igual à soma das áreas dos quadrados cujos lados são os catetos. Para ambos enunciados, a gente tem a seguinte relação, a gente tem a seguinte equação. C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado, onde C aqui é o tamanho da nossa hipotenusa, A e B são os catetos, adjacente e oposto ao ângulo. Correto? Pois bem, vamos lá então. Essa relação aqui de área, que disse aqui para a gente, ela é o seguinte, ela é isso daqui. Você tem aqui o triângulo retângulo, cateto A, cateto B, hipotenusa C. O ângulo reto é aqui, o ângulo adjacente que forma pelos catetos é o ângulo reto. Aqui a gente tem o nosso ângulo adjacente ao cateto B e, a propósito, ele é adjacente, ele é oposto ao cateto A. Então, o que diz aqui para a gente, de acordo com essa relação? A área do quadrado cujo lado é a hipotenusa é igual à soma das áreas dos quadrados cujos lados são os catetos. Então, qual que é a área do quadrado da hipotenusa? É esse daqui. O que diz ele para a gente? Essa área aqui, ela é igual à área desse mais a área desse. Ou seja, C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. A soma das áreas dos quadrados construídos sobre os catetos A e B equivale à área do quadrado construído sobre a hipotenusa C. Nada mais é que isso. Correto? Pois bem, agora aqui tem uma consequência para o Teorema de Pitágoras. Onde ele pode ser utilizado? Ele pode ser utilizado quando você vai determinar a diagonal de um quadrado, a fórmula que define a altura de um triângulo equilátero, a diagonal do cubo, a identidade trigonométrica fundamental, né, que é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, e ele segue com várias outras utilidades. Até mesmo a engenharia utiliza muito na parte de construção. Pois bem, voltando aqui, agora eu vou abrir a outra câmera aqui para vocês e vou demonstrar para vocês o Teorema de Pitágoras. Pois bem. Vamos lá. Tá abrindo aqui para vocês, né? Vou pausar aqui. Pois bem, vou interromper aqui o compartilhamento da tela para poder ficar mais visível aqui. Então, o que é que a gente tem? A gente tem o seguinte, vou pegar a caneta aqui para ficar mais fácil para vocês. A gente tem que... A gente construiu aqui um quadrado grande, né? Tá aqui nosso quadrado, de lado B mais A, correto? Nesse quadrado, a gente construiu dentro dele um outro quadrado de lado C, daqui. E sobraram aqui alguns triângulos retângulos. A gente tem que esse quadrado aqui é reto, aqui também é reto,
aqui também é reto, e aqui também é reto. Então, a gente tem 4 triângulos aqui, de lado de base B, altura A, correto? Como que a gente vai determinar o teorema de Pitágoras aqui? Vai demonstrar ele através da comparação de áreas. Pelo seguinte, qual que é a área do quadradinho pequeno? A gente sabe que a área de um quadrado é lado vezes lado, perdão, no nosso caso aqui o lado C, C vezes C, C ao quadrado. Então, a área do quadradinho, ele é C vezes C, que é igual a C ao quadrado, correto? Agora vamos analisar qual que é a área do nosso triângulo. Então, aqui, área, triângulo, é base, que é B, sempre aqui a nossa base é B, vezes a nossa altura, que é o A, que é onde faz o ângulo de 90 graus, sobre 2. Porém, nós temos nesse quadrado 4 triângulos. Então, vezes 4. O 4 aqui vai simplificar com 2, aqui fica somente 2. Então, é igual a 2BA. Agora, a gente vai comparar ainda com uma outra área, que é a área do quadradão. Então, a área, agora, um quadrado maior. Como que a gente vai fazer essa área? Análogo ao quadradinho. É o lado vezes o lado. É B mais A, né? Se esse segmento é B aqui é A, esse lado é B mais A. Então, é B mais A ao quadrado, que nada mais é que o quadrado do primeiro, B ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2BA, mais o quadrado do segundo, A ao quadrado. Se no teorema de Pitágoras diz para a gente que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, a gente quer então isolar o quadrado da hipotenusa, que na verdade é C ao quadrado. Então, nessa relação aqui de áreas, a gente vai isolar a área do quadradinho pequeno. Então, o que é a área do quadradinho pequeno? A área do quadradinho pequeno é a área do quadradão menos a área dos 4 triângulos, correto? Então, C ao quadrado, que é a área do quadradinho pequeno, é a área do quadradão, que está aqui, ó, é igual a B mais A ao quadrado, menos a área dos 4 triângulos, menos 2BA. Substituindo aqui, a gente tem que a área do quadradinho, esse daqui pode ser escrito como A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais 2BA. Essa parcela é essa, está aqui para a gente. Essa parcela é essa. Certo? Pois bem, menos 2BA. Olha só, 2BA menos 2BA, cancela. Então, a gente tem que C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Correto? Então, a gente chegou onde a gente queria chegar, que o quadrado da hipotenusa, aqui é C, aqui é B, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Correto? A gente demonstrou aqui o nosso teorema de Pitágoras. Pois bem, a gente falou também sobre a aplicação do teorema, a gente falou como que ele vai ser usado, e agora a gente vai pegar e vai mostrar, a gente pegou e vai mostrar agora um pouquinho sobre o teorema de Tales. Qual que é o teorema de Tales aqui para a gente, voltando aqui na nossa apresentação da tela? O teorema de Tales, ele diz o seguinte para a gente. Vou abrir aqui, ele é um teorema que fala sobre proporcionalidade. Pois bem, o teorema de Tales ele afirma o seguinte: a gente tem um feixe de retas paralelas, determina duas retas transversais, sobre duas retas transversais, segmentos proporcionais. Então, a gente tem aqui nossas 3 retas paralelas, são essas 3. O teorema garante que sobre essas 3 retas paralelas, passando 2 retas transversais, que é essas 2 retinhas vermelhas, que ela vai determinar segmentos proporcionais. Ou seja, A sobre B,
AB, perdão, sobre AC é igual DE sobre DF. Ou simplesmente AC é igual DF. A gente tem aqui os segmentos proporcionais. A gente vai ter alguma relação de proporcionalidade entre eles. E como que a gente vai fazer isso daí passar para o nosso dia a dia, passar para a gente resolver problemas? Na prática, né, a gente vai usar o teorema de Tales quando a gente quer encontrar algum valor desconhecido sobre alguma situação, alguma coisa que envolve retas paralelas e retas transversais, como é no exemplo a seguir. A gente tem um exemplo aqui da FUVEST que diz o seguinte: 3 terrenos têm frente para a rua A e para a rua B, como mostra a figura. As divisas laterais são perpendiculares à rua A, ou seja, essas divisinhas aqui, ó, são perpendiculares, formam um ângulo de 90 graus na rua A. Qual a medida de x, y e z em metros, sabendo que a frente total para essa rua tem 180 metros? Pois bem, novamente eu vou abrir o vídeo aqui para vocês. Vou interromper aqui, vou abrir daqui a pouquinho. Vou abrir o vídeo aqui para vocês da câmera e vou resolver aqui para vocês também. O que o nosso desenho ali dá para a gente? O nosso desenho dá isso daqui, de acordo com a leitura que a gente fez. Ele nos fornece esses dados que está no papel aqui para a gente, muito bem descrito. Mas então, como que a gente vai fazer para resolver esse exercício, esse probleminha? Vocês vão ver, apesar de ser um problema de vestibular, é um problema tranquilo de resolver. Foi mencionado que a rua B ela tem 180 metros de comprimento. Ou seja, rua B, x mais y mais z é igual a 180. Correto? Então, vamos aqui agora para a rua A. Já a rua A, ela tem aqui 40 mais 30 mais 20, que vai dar aqui para a gente 40 mais 30, 70 mais 20, 90 metros. Então, seguindo as razões de proporcionalidade que o teorema de Tales nos dá, a gente tem o seguinte: a gente tem que rua B sobre rua A. A gente tem que 180 sobre 90 é igual B sobre A, x sobre 40. Isso vem aqui para a gente e nos fornece que 180 sobre 90 é 2. 2 é igual a x sobre 40. Ou seja, x é igual a 80. Em raciocínio análogo, a gente vai descobrir y e z. Novamente, 180 sobre 90, que é 2, está para y sobre 30. A gente conclui que y é igual a 60 metros. E, novamente, análogo o processo, 180 sobre 90, 2. 2 é igual ao quê? Z sobre 20. Aí aqui, isso vai dar para a gente que a gente vai dividir aqui, né? Vai multiplicar os ambos os lados por 20, vai cancelar aqui, e aqui vai dar 40. Vai dar para a gente que Z é igual a 40 metros. Ou seja, antes queria que a gente descobrisse quais que são essas parcelinhas. Então, x é 80 metros, y é igual a 60 metros, z é igual a 40 metros. Se não tiver convencido, vamos somar aqui para a gente ver. Tem que dar 180. Então, a gente volta aqui e soma. X, 80, mais 60, mais 40. Isso dá quanto para a gente? 80 mais 60 vai dar aqui para a gente 140. 140 mais 40, realmente, de fato, 180 metros. Certinho, pessoal? Pois bem, a nossa aula, né? Eu volto aqui para abrir o vídeo aqui para vocês. Na nossa aula de hoje foi isso. A gente pegou aqui, mostrei para vocês aqui o teorema de Pitágoras, como eu queria ter mostrado. Além de mostrar, demonstrei ele aqui para vocês também. Demonstrei o teorema de Pitágoras. Mostrei para vocês, expus o teorema de Tales, como que ele deve ser usado, né? Essas relações de proporcionalidade, como que elas são usadas. E fiz aqui agora o exemplo para vocês também, de uso de
Teorema de Tales. Já que a gente não demonstrou ele, nada mais justo que a gente fazer um exemplo utilizando ele. Espero que essa aula tenha sido bem proveitosa para vocês. Espero ter deixado bem claro os conceitos aqui. E até a próxima, galerinha. Abraço para vocês.